Este ano, o mundo árabe foi assolado por uma geração de jovens que não queria mais sofrer em silêncio e protestou contra os tiranos odiosos que governavam seus países. Gaddafi está destruindo nosso país. Agora sentimos o gosto da liberdade. Mas a maneira como as revoluções começaram foi uma surpresa para o mundo. As armas dos ativistas de chamada Primavera Árabe não foram armas e bombas, mas a internet e o celular. Pela primeira vez na história, eventos que mudaram o mundo foram gravados hora a hora por homens e mulheres nas ruas. Existe até um registro exclusivo de filmes que retratam a queda de tiranos na Tunísia, Egito e Líbia. E expõe a brutalidade impensável dos regimes violentos em outras partes do mundo árabe. Eu vou a esses países para procurar as pessoas por trás das imagens. Alguém tinha que mostrar ao mundo o que acontecia. Vou montar a história da revolução pela ótica deles. Ele vai deixar a presidência. Eu corri para a rua. Comecei a chorar. Deitei na rua e olhei para o céu. Mal podia acreditar. Todos nos abraçamos. E conhecerei ativistas cuja luta continua. Esses são os últimos momentos da vida de alguém. Na Tunísia, poucos turistas vão além dos resorts das praias do Mediterrâneo. Mas ao sul, encontramos um mundo bem diferente. Rural, pobre e bastante esquecido. 240 quilômetros ao sul da capital da Tunísia fica a pequena cidade mercante de Sidi Bouzid. Foi aqui que, em dezembro de 2010, o suicídio dramático de um jovem vendedor despertou a revolução na Tunísia e tumultuou o mundo árabe. No passado, esse evento teria sido abafado, censurado em jornais e televisões. Mas algo de relevância global estava para acontecer. Pessoas sem direitos civis estavam prestes a descobrir que a revolução da internet mudaria a balança do poder a seu favor. Mohamed Bouazizi, de 26 anos, sustentava a família vendendo frutas nas ruas de Sidi Bouzid. Por anos, ele e os colegas vendedores foram atormentados por policiais corruptos que exigiam propina em cada esquina. Queríamos trabalhar, mas eles não deixavam. Chamavam nosso trabalho de desordem pública. Tínhamos que pagar subornos para recuperar nossas coisas. Perguntávamos por que eles ignoravam. Era assim. Na sexta-feira, 17 de dezembro de 2010, Mohamed Bouazizi armou sua barraca perto da mesquita central, mas não tinha o dinheiro para pagar o suborno por estar ali. Na sexta-feira, ele armou a barraca para vender seus produtos. E aí a polícia chegou e levou tudo que ele tinha. A tensão cresceu e uma multidão começou a se formar. A multidão o cercou, bateu no rosto dele, cuspiu nele, o xingou. Ele ficou muito triste e começou a chorar. Os outros policiais chutaram a perna dele. Humilhado, Mohamed veio até aqui, à prefeitura, onde tentou reclamar, mas não foi ouvido. Mas não deram ouvidos a ele, nem abriram a porta para ele. Ele ficou muito triste e decepcionado. Perdeu a confiança, o autocontrole, a esperança. Ao sair daqui,
Ele foi até um posto de combustível e comprou um pouco de gasolina. Voltou aqui com a gasolina em frente ao mesmo prédio, derramou combustível sobre si e ateou fogo. Terrivelmente ferido, Mohammed foi levado ao hospital. Nesta cidade pequena e unida, a notícia correu rápido. A frustração de Bouazizi comoveu a cidade e todo o mundo árabe. Mohammed se queimou por não ter emprego, dinheiro nem perspectiva. No dia seguinte, centenas de pessoas se reuniram no lugar onde Mohammed tinha se queimado. Homens e mulheres que, como ele, lutavam para sobreviver e achavam que o governo não os ouvia. Dentre eles estavam dois de seus amigos, Wissam Guidry e Bassam Chikri. Começaram a gritar e fazer perguntas em frente à prefeitura. Perguntavam por que Bouazizi tinha se queimado e ninguém ouviu. E a situação foi esquentando aos poucos. Quase não havia manifestações na Tunísia. Mas no bolso de cada protestante havia uma ferramenta para mostrar ao mundo o que aconteceu. Um celular. Wissam e Bassam me explicam como, naquela noite, a manifestação se tornou uma luta de rua. Começamos com a manifestação pacífica, mas a polícia tentou nos reprimir com violência. Tínhamos que nos defender. Começamos a jogar pedras, tudo o que conseguimos achar. Logo se tornou um confronto. Lançaram gás lacrimogêneo. Naquela noite, o confronto se tornou uma guerra de rua. Ateamos fogo em tudo que víamos. Atiramos pedras e eles atiraram balas. Apesar da raridade dos eventos em Sidi Bouzid, a televisão da Tunísia não mostrou nada do que acontecia. A Tunísia pode ter sido um destino cobiçado de turismo, mas sob o governo de Zine El Abidine Ben Ali, também era um estado policial onde a imprensa era censurada. Wissam e Bassam resolveram fazer algo eles mesmos. Alguém tinha que mostrar ao mundo o que acontecia. A luta se intensificava e eles filmavam as evidências. A polícia prendia todos que estavam filmando. Mas tínhamos pessoas filmando da linha de frente e de telhados. Não eram profissionais, mas sabiam o que fazer. Filmando a partir de esconderijos estratégicos, eles conseguiram diversos ângulos. Eles sabiam que havia um meio de mostrar as imagens para as pessoas da Tunísia. O Facebook. A Tunísia tinha 2 milhões de usuários no Facebook, um quinto de toda a sua população. Enquanto Ben Ali bloqueava o acesso a sites políticos, raramente interferia no Facebook, que acreditava ser meramente recreativo, um lugar para discutir jogos de futebol e namorar.
Na capital, Tunis, o jovem programador Slim Amamou viu as gravações extraordinárias vindas de Sidi Bouzid. Ces vidéos-là que j'ai vues, des voitures brûlées, des jeunes gens qui jetaient des pierres. O vídeo que vi mostrava carros queimados, jovens atirando pedras. Era um vídeo de celular. Um dos jovens que atirava pedras disse: "Quem fará nossa voz ser ouvida? Não somos animais, por que nos ignoram?" Ben Ali gostava de se retratar como um líder moderno e esclarecido. Mas, na verdade, era um dos ditadores que controlavam o mundo árabe, assim como Hosni Mubarak, no Egito, Muammar Gaddafi, na Líbia, e Bashar al-Assad, na Síria. Eles burlavam as eleições e torturavam dissidentes. A corrupção de Ben Ali era notória. Ele enriquecia às custas do povo e sua fortuna era estimada em mais de 3 bilhões de euros. Por mais de 5 anos, Slim e Aziz escreviam blogs satirizando o regime, compartilhando seu descontentamento com outros blogs dissidentes da região. Ao olhar todas as ditaduras no mundo árabe, era possível ver todas como parte de uma única ditadura. Uma consciência coletiva surgiu pela internet, porque a internet é imediata. De fato, os blogueiros tunisianos tinham acesso a uma das infraestruturas mais avançadas da internet no mundo árabe. 1/4 dos lares tinha banda larga, 90% dos tunisianos um celular. Em sua gana de modernizar a economia do país, Ben Ali arriscou expor os cidadãos a influências estrangeiras indesejadas. Sua solução foi a censura de todos os sites políticos. Mas, para essa geração tecnológica, a censura não foi obstáculo. A beleza da internet é que não existe somente um caminho, mas um número infinito de caminhos para a comunicação. Ao encaminhar mensagens por redes em outros países, eles conseguiram evitar a censura tunisiana e, assim, acessar qualquer site proibido. Se fossem pegos postando material subversivo na internet, os blogueiros poderiam ser presos e torturados. O medo é um inimigo. Não se pode viver com medo. Percebi que o que bloqueava a Tunísia era um ciclo de medo e começamos a quebrar esse ciclo. Quando os ativistas viram as gravações de Sidi Bouzid, foi a oportunidade que esperavam. E para mim, aquilo mudou tudo. Foi o que acionou o confronto direto. Slim e Aziz postaram os vídeos em suas páginas do Facebook. Não demorou muito para se espalharem. Os vídeos foram vistos na internet e redes sociais na velocidade da luz. Foi incontrolável. Manifestações similares começaram próximas a Sidi Bouzid nas cidades do sul, Kasserine e Medellín. Mas a capital, Tunis, permanecia quieta. Falamos, é agora ou nunca. Tunis tem que se mobilizar. Sidi Bouzid, Kasserine e Medellín, que começaram o movimento, precisam saber que Tunis está com elas, que não estão sós na luta. Consideravelmente rica e cosmopolita, Tunis não tinha o descontentamento das cidades pobres do sul. Os ativistas precisavam do apoio dos trabalhadores de Tunis. Mas os líderes da União Geral dos Trabalhadores, a UGTT, eram conhecidamente marionetes do governo. Eles precisavam alcançar os membros do sindicato, então optaram por um atalho ousado. Invadiram o site do sindicato e enviaram uma mensagem pedindo aos membros que se juntassem a eles na Praça Mohamed Ali, no centro de Tunis. Mas eles não sabiam se alguém iria responder. Na manhã do protesto,
Prevendo problemas, as autoridades fizeram bloqueios no centro da cidade. Mas os ativistas pensaram à frente. Sempre que via um policial na esquina, eu postava no Twitter: cuidado, não vá por tal rua que está cheia de policiais, vá por outra. Vou tentar essa outra. Só quando chegaram à praça, eles perceberam o nível que o movimento tinha alcançado. Muitos manifestantes mal acreditavam. Havia pessoas furiosas, gente que eu conhecia e gente que eu não conhecia. Gente que protestava pela primeira vez, bradando com toda a força. Tirei uma foto para mostrar o tamanho da multidão com a legenda: Praça Mohamed Ali agora. Está acontecendo. Venham todos para cá. Temendo a prisão, Slim tomou uma precaução para garantir que o protesto seria visto mesmo que confiscassem seu celular. Instalei um programa que permitia a transmissão ao vivo do meu celular. Em toda a Tunísia, as pessoas viam ao vivo, em seus laptops e celulares, Tunis se juntar à revolta. Em certo momento, todos começaram a dizer: fora Ben Ali, todos. Quando a notícia se espalhou, acabou o medo. Todos deixaram os temores de lado. Alegando que o protesto era obra de gangues armadas, Ben Ali respondeu rapidamente e com violência. Gás lacrimogêneo logo deu lugar à pancadaria e protestantes desarmados foram mortos a tiros. À 1h do dia 6 de janeiro, Slim e Aziz foram presos e levados ao Ministério do Interior para interrogatório. Com certeza pensaram que eu era o Dr. No do James Bond. Controlando tudo. Mas era tarde demais. O país inteiro estava em revolta declarada. Na cidade de Dous, manifestantes atearam fogo em carros de polícia. Em Tunis, eles também invadiram as ruas e a polícia respondeu atirando. Em pouco tempo, quase 150 pessoas estavam mortas. Saímos da prisão no dia 13. No dia seguinte, às 8h30 da manhã, eu estava nas ruas completamente mudadas. Fomos às ruas e estava tudo em chamas. Entenda que, em 6 de janeiro, quando fomos presos, a Tunísia era a mesma Tunísia de sempre. Agora era um país totalmente diferente. Era uma revolução. Dezenas de milhares de tunisianos tomaram a Avenida Bourguiba, reunidos em frente ao Ministério do Interior, onde Aziz e Slim estavam presos até um dia antes. Nunca pensei que veria tanta gente lá. Era o meu sonho realizado.
As pessoas protestando, gritando fora para o sistema todo. Não só para o presidente, mas para todo o esquema sanguessuga. Dizendo, vão se danar, vão para o inferno todos vocês. Os conselheiros de Ben Ali entenderam a mensagem. Em 14 de janeiro, informaram que ele era uma ameaça à segurança e bem-estar do país. Naquela noite, Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita. Imagine que você pegou seu pulso e amarrou uma fita ao redor para interromper a circulação. Deixou lá por 10 horas e soltou de repente, sentindo o sangue pulsar nas veias. Foi desse jeito. Foi magnífico, indescritível. Naquela hora, me senti o homem mais livre do mundo. Em 15 de janeiro, o governo provisório anunciou que buscava a transição para a democracia e investigava crimes contra os direitos humanos. Slim Amamou, o blogueiro dissidente, foi nomeado ministro da Juventude e dos Esportes. Ben Ali governou este país por 24 anos, mas levou apenas 28 dias desde o primeiro protesto em uma cidadezinha do sul até a queda do regime. Os ativistas da oposição no Oriente Médio viram admirados e com uma inspiração crescente. Será que conseguiriam fazer o mesmo com seus ditadores igualmente odiosos? A rede de dissidentes online se espalhou pelo mundo árabe, desde Marrocos, no norte da África, até Iêmen, no Golfo. Mas foi no Egito que um exército secreto de ativistas esperava para pegar o bastão da revolução. No Cairo, ativistas políticos assistiram admirados à Revolução Tunisiana. Nós ficamos extasiados. Não podíamos imaginar que eles tinham conseguido depor o presidente. Eu acho que foi um momento decisivo para todo o mundo árabe. Quando a Tunísia se revoltou, ficamos fascinados. Foi como se uma luz tivesse sido acesa. A Tunísia nos abriu possibilidades que nem sabíamos existir. O problema do regime Mubarak foi a ideia ultrapassada de que só as facções com estrutura de pirâmide eram perigosas, por causa dos partidos opositores, como a Irmandade Muçulmana, ou outras facções islâmicas que têm uma organização tradicional com estrutura hierárquica. Ele achou que, como a internet não possuía estrutura nem líder, não era uma ameaça. Encorajados pelos acontecimentos na Tunísia, os ativistas planejaram seu próprio protesto. Nós conversamos e chegamos à conclusão de que iríamos parar de nos enganar. E decidimos individualmente que iríamos para as ruas mesmo que nos matassem. Decidimos isso ao mesmo tempo. Usando suas páginas do Facebook, os ativistas marcaram a data do protesto, 25 de janeiro, um feriado nacional em homenagem à polícia. O que você disse às pessoas? Você disse a elas para irem marchar na Praça Tahrir? Um grupo de 6 ou 7 pessoas decidiu um lugar um dia antes da manifestação. Durante 2 semanas tentamos distribuir panfletos e, é claro, tentar convidar o máximo de pessoas pelo Facebook, mas não tão publicamente, porque, é claro, poderia ser muito perigoso. Mas, diferente da Tunísia, apenas 20% dos egípcios têm acesso à internet. Os ativistas precisavam alcançar os muitos moradores que não tinham internet.
e bolaram um plano para enviar a mensagem pelas artérias da cidade. Os táxis. Aqui no Cairo, os taxistas adoram conversar. Então pensamos, como tirar proveito disso? O ativista Walid Rashid e seus amigos incluíram os taxistas do Cairo em seus planos. Pensamos que, se falássemos cara a cara com os taxistas, eles poderiam começar a discordar e não seria muito útil. Mas se eu falasse com alguém do meu movimento ao telefone na frente do taxista, ele acharia que ouviu um segredo, o que criaria uma intriga. Assim, o taxista contaria para as outras pessoas sobre nosso plano do dia 25. A notícia se espalhou no Cairo em ônibus, cafés e mesquitas, de que algo grande aconteceria na Praça Tahrir. De boca em boca, cairotas de todas as partes foram às ruas. Ficamos surpresos ao ver a quantidade de gente. Ficamos tão felizes que choramos. Finalmente, as pessoas foram motivadas a se juntar a nós. Sabe, eu fico me perguntando se isso é real ou é um sonho. 40 mil egípcios reunidos na Praça Tahrir. Eu não acreditava. Meus amigos do movimento e de outros movimentos foram... Todos choramos. Foi um sucesso. Nosso sonho virou realidade. Embora a Irmandade Muçulmana não tenha apoiado oficialmente o protesto, muitos jovens da organização protestaram com os manifestantes. Foi uma manifestação pacífica, mas o regime balançou. Tropas de choque foram enviadas para dispersar a multidão, mas os manifestantes ficaram firmes. O Ocidente contava com Mubarak para manter a paz com Israel e com sua cooperação na guerra ao terrorismo. Como seus predecessores na Casa Branca, Barack Obama não queria perdê-lo. O governo de Obama era um dos que mais apoiava o regime Mubarak, mais do que o governo Bush. Obama apoiou várias instituições ligadas ao governo e falava de Mubarak como um homem de paz e de democracia. Sua visão de Mubarak deixou os egípcios zangados. A reação dos Estados Unidos seria fundamental. A secretária de Estado, Hillary Clinton, era defensora da liberdade na internet e encorajava o ativismo digital no mundo todo. Mas agora que os interesses dos Estados Unidos estavam em jogo, ela voltou à posição política tradicional. Our assessment is that the Egyptian government is stable and is looking for ways to respond to the legitimate needs and interests of the Egyptian people. A nação, que alegava ser a maior incentivadora da democracia, preferiu se focar em seus próprios interesses pragmáticos e reprovou no primeiro teste da Primavera Árabe. Tínhamos um mapa grande do Cairo para ver como iríamos atacar a tropa de choque e tomar conta da Praça Tahrir de novo. Naquela reunião, que foi muito tensa, sentíamos que se nos pegassem, seríamos sentenciados à morte. Mas, enquanto os ativistas planejavam, as autoridades preparavam o que esperavam ser o golpe fatal. Durante aqueles dias, o regime viu como os ativistas usavam a internet e celulares para chamar dezenas de milhares de pessoas às ruas. A resposta do governo foi simples. Eles desligaram toda a rede, impossibilitando as comunicações online e móveis. O Serviço Britânico de Telecomunicações foi um dos 4 provedores de internet a suspender o funcionamento. Disseram que, pela lei egípcia, as autoridades tinham direito de emitir tal pedido e que eles eram obrigados a cumprir.
Na manhã de sexta, dia 28 de janeiro, o dia previsto para o protesto, os egípcios acordaram e descobriram que tinham sido isolados do resto do mundo e uns dos outros. Embaba está muito longe dos blogueiros e ativistas da internet de classe média do Cairo. É um bairro pobre onde muitos lutam para conseguir alimentar a sua família. Poucos têm conhecimento do Facebook ou Twitter. Mas as revoluções não podem acontecer só na internet. Elas precisam de pessoas, milhares de pessoas nas ruas protestando. Embaba era perfeita para o recrutamento. Assim que os ativistas chegaram a Embaba, ficou claro que o truque de Mubarak de cortar a rede da internet e celulares funcionou a favor deles. As pessoas não faziam mais ideia do que acontecia. Disseram, não tenho internet nem celular, não sei de nada, então vou sair e ver o que está acontecendo. Milhões saíram e era o que queríamos, que o povo saísse às ruas. Começamos a reunir as pessoas, 1.000, 2.000, 3.000, de todo lado de Embaba, e começaram a gritar frases sobre o regime. Aqui tem muita gente que não tem emprego e nem dinheiro. Vivemos na miséria. Somos contra esse regime e o tipo de vida que temos. Eu quero um novo governo e os meus direitos. Deixamos Embaba com cerca de 30 a 40 mil manifestantes. Saímos de Embaba com 100 mil e quando eu vi a quantidade de gente aquele dia, aí eu soube que o regime já era. Eles saíram a pé e vieram até aqui, a ponte Karzar Nil sobre o rio Nilo que leva à Praça Tahrir. Aguardando do outro lado estava a tropa de choque com ordens diretas de parar aquele protesto. E no Egito de Mubarak, isso significava que, se necessário, poderiam matá-los. O medo era real, porque eles tinham armas e atiravam. Atiravam para matar. Atiravam mesmo. A ponte é estreita, não é muito larga. Era difícil atravessar a ponte com um exército da tropa de choque bem na sua frente, num espaço estreito. Era fácil eles te atingirem. A tropa finalmente sentiu nosso poder. Nós sentimos nosso poder. Era nós ou eles. Muitas pessoas morreram. Duas bem na minha frente. Eu tentei salvá-las, mas, mesmo sendo médico, não tinha o que fazer. Ver alguém morrer na sua frente e sentir que você é o responsável por elas estarem ali nas ruas. Então, ela morre, você não, você sobrevive. Não dá para evitar a sensação de culpa, a sensação de que você é o culpado pela morte das pessoas. Após 2 horas de luta na ponte, os manifestantes desarmados romperam a linha da polícia. Foram à Praça Tahrir, onde a batalha continuou. Vamos derrubar o regime! Vamos derrubar o regime! Vamos derrubar o regime! Naquela noite, na televisão egípcia, o Mubarak implacável falou à nação. وأقول من جديد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية أمنهم وأمانهم وسوف أدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمان شعبها. Por trás da retórica dura, seu medo era evidente. Ele prometeu reformas democráticas. Após o pronunciamento, o presidente Obama ligou para Mubarak. I just spoke to him after his speech, and I told him he has a responsibility to give meaning to those words, to take concrete steps and actions that deliver on that promise.
Mas na Praça Tahrir, as palavras de Mubarak foram recebidas com desprezo. Ele deve sair. Nós não gostamos dele. A internet finalmente voltou e em todo o país, pessoas com celulares receberam mensagens patrióticas como esta. Jovens do Egito, cuidado com rumores, ouçam a voz da razão. O Egito é precioso, cuidem dele. Mas o povo egípcio não se impressionou. Não foi apenas no Cairo. Alexandria, Suez e Porto Said também foram tomadas pela revolta. A situação era maior que a polícia. Só o poderoso exército egípcio tinha poder para conter a revolta. A semana toda, tanques de guerra ficaram na praça. Mas não se sabia ao certo de que lado estavam. As pessoas começaram a dizer, cadê o exército egípcio? A polícia atira em nós, queremos que o exército nos proteja. Eu fiquei com medo e disse, imaginem se o exército começar a nos atacar. Mas disseram, não, o exército está do nosso lado. Em 1º de fevereiro, Obama anunciou uma nova posição. An orderly transition must be meaningful, it must be peaceful, and it must begin now. Mubarak estava contra a parede. Ele perdia o apoio do exército e de seu poderoso aliado norte-americano. E no coração da capital, seu próprio povo exigia sua saída. Ele estava prestes a mostrar o quanto poderia ser cruel em sua determinação de se manter no poder. O presidente Mubarak não era o tipo de homem que permitiria que a juventude anárquica do Egito lhe dissesse o que fazer. Ele se via como o pai da nação, um homem com o dever de servir. Assim, no dia 2 de fevereiro, nono dia do protesto, Mubarak revidou. Naquela tarde, centenas de homens armados chegaram à Praça Tahrir, descritos na televisão pública como seguidores leais do governo. Segundo boatos, eram policiais à paisana e bandidos a serviço do regime. O regime de Mubarak começou a espalhar o caos e o terror entre o povo, para que temessem a revolução e dissessem, queremos a estabilidade de Mubarak, não queremos vandalismo. Então começaram a vir vândalos para roubar e aterrorizar as pessoas nas ruas. Era uma guerra de pedras, pedras para todos os lados. Todos na praça foram atingidos. E depois vieram os camelos. Ficou conhecida como a Batalha dos Camelos. Mas havia armas mais fatais. O pior é que não foram só as pedras e os paus. Tinha gente com armas em cima dos prédios. Qualquer resquício de afeição que os manifestantes podiam sentir pelo presidente morreu naquele dia. Ele estava pronto para incendiar o Egito e destruir tudo? E não ligava se começaria uma guerra civil, contando que continuasse no poder? Por que ele queria tanto ficar no poder ao ponto de destruir tudo? Durante a batalha, o exército só observou enquanto os manifestantes lutavam com os capangas de Mubarak. Em seguida, um oficial militar, o major Ahmad Ali Shuman, disse à multidão na Praça Tahrir que tinha deixado seu posto e se juntaria ao protesto. Outros 15 oficiais fizeram o mesmo.
A primeira vez que eu me senti segura foi ao ver um tanque de guerra passando, acenando. E o oficial que o dirigia começou a mandar beijos para a multidão. Com o exército firme do lado dos protestantes, Mubarak não tinha mais o que fazer. Soubemos que ele se preparava para sair e que procurava um modo digno de renunciar à presidência. Finalmente, em 11 de fevereiro, os manifestantes na praça ouviram que o governo faria um pronunciamento. Eu me aproximei do rádio e ouvi: ele vai deixar o cargo de presidente da República. E eu comecei a gritar. Corri para a rua. Todos estavam ao telefone. Havia muita alegria nas ruas. Parabéns a toda a minha nação! Não acredito! Meus parabéns! É isso! Eu soube e é claro que eu comecei a chorar. Eu não acreditava. Fogos em toda parte e, de repente, o país todo comemorava a saída de Mubarak. Comecei a chorar. Deitei na rua e olhei para o céu sem acreditar. Todos nos abraçamos. Finalmente. Com Mubarak e Ben Ali eliminados, a tocha da revolução passou para os ativistas da Líbia, Bahrein, Iêmen e Síria. Os líderes desses países aprenderam uma lição simples com o Egito e a Tunísia. Se não é firme o bastante e brutal o bastante, então pode ser deposto. As revoluções árabes entrariam agora em uma fase bem mais violenta. Manifestações pacíficas agora seriam recebidas com ataques militares sangrentos. E conforme a revolta se espalhava, a internet se tornava ainda mais essencial. Nos meses seguintes, ela seria a única ligação com o resto do mundo para aqueles que ainda lutavam contra os tiranos mais cruéis do mundo árabe. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Neste ano, surgiu uma geração de jovens no mundo árabe que não queriam mais sofrer em silêncio e protestaram contra os tiranos odiosos que governavam seus países. Hosni Mubarak, fora! Fora! No final de fevereiro, começou a parecer que a revolução seria fácil. Uma geração de jovens blogueiros e tuiteiros davam voz a movimentos democráticos em todo o mundo árabe. O povo começava a falar com otimismo sobre a Primavera Árabe. Mas, na verdade, tudo estava prestes a piorar. Usando o registro exclusivo de manifestantes, gravado em celulares, abordaremos o capítulo seguinte da história. Quando saímos às ruas, fomos prontos para não voltar.
Ou era morte ou prisão por tempo indeterminado. Vou conhecer ativistas que arriscaram a vida para expor a barbaridade do governo. O mais importante para eles é pegar isso e colocar no YouTube para que as pessoas possam ver. São os últimos momentos na vida de alguém. Vou mostrar como a geração do Facebook levou a luta às ruas. Mesmo quem filmava estava com a câmera numa mão e uma pedra em outra. E iniciaram uma guerra que livraria o mundo árabe de seu ditador mais conhecido. Gaddafi está destruindo o nosso país. Agora podemos sentir o gosto da liberdade e reconstruir o nosso país. A rede social que mudou o mundo. Primavera Árabe, parte 2. Cairo, fevereiro de 2011. E somos livres! Pela segunda vez em um mês, as pessoas do mundo árabe haviam derrubado um déspota odiado. Quatro semanas antes, Zine al-Abidine Ben Ali havia fugido da Tunísia. Agora era a vez de Hosni Mubarak do Egito. A pergunta era, onde vai ocorrer a próxima revolução? Após a queda dramática de Hosni Mubarak no Egito, surgiram os primeiros vestígios de revolta aqui na fronteira egípcia com a Líbia. Era um dos sistemas autocráticos mais rígidos da região. E mesmo assim, logo, o regime ficaria vulnerável. Localizada entre o Egito e a Tunísia, a Líbia, do coronel Muammar Gaddafi, não podia se isolar dos movimentos democráticos de seus vizinhos. Por 42 anos, Gaddafi governou o país como um saqueador, enchendo os próprios bolsos e de parentes com a renda do petróleo, enquanto arruinava organizações e deixava de investir no crescimento econômico. A política dele era de dividir e conquistar, explorando as diferenças tribais em seu país e, em grande parte, deserto. Ele era notoriamente paranoico com relação ao povo se reunir e compartilhar ideias, e desencorajava qualquer forma de reunião pública. Mas, como na Tunísia e no Egito, a internet se tornara um lugar onde os jovens se encontravam e conversavam. Pessoas como Aya, estudante de medicina cuja mãe foi presa por Gaddafi, e Mimi, cujo pai ativista havia sido morto numa prisão de Trípoli. Entramos no Facebook porque achamos que era um modo de expressar opiniões e sentimentos de maneira livre. Comecei a ler artigos, navegar no Facebook e descobrir o que seria possível. Como poderia haver uma revolução. Entrei para os grupos do Facebook que falavam de liberdade. Quando vimos as pessoas nos grupos falando e ouvindo e sentindo o mesmo que nós, pensamos no que poderia ser feito usando o Facebook. Diferente da Tunísia, a comunicação na Líbia era ruim. Apenas 5% da população tinha acesso à internet. Gaddafi não a via como uma ameaça. O que ele não percebeu foi que dividir e conquistar não funcionava na era da internet. As redes sociais tinham o poder de unir os jovens contra ele. Eu estava cansada da situação. Comecei a encorajar os jovens a não ficar calados. Usava chats online na Líbia. Fiquei esperançosa quando vi tantos jovens bem informados. As desculpas comuns de estamos cansados e não tem jeito não existiam no Facebook. Um exército invisível de jovens líbios esperava para agir.
Gente formada e sem emprego, como Mohamed, Salim e Mohamed, que não tinham perspectiva na Líbia de Gaddafi. Todo mundo estava esperando a primeira fagulha, ainda mais depois das revoltas no Egito e na Tunísia. Todo mundo queria fazer parte de algo grande. Esperávamos alguém fazer o primeiro sacrifício. Esse era o problema, esperar pelo primeiro a quebrar a barreira do medo e clamar pela queda do regime. Não foi coincidência a primeira fagulha da revolução na Líbia ter começado na cidade de Benghazi, ao leste. A região religiosa e conservadora tinha um longo histórico de revoltas contra a ditadura de Gaddafi. Em 1996, mais de 1000 prisioneiros foram assassinados a sangue frio na prisão Abu Salim, em Trípoli. Benghazi nunca esqueceu seus mortos. Meu filho foi morto em Abu Salim e o pai dele adoeceu de tristeza. Ele chorou tanto que ficou cego. Conforme a revolução se espalhava na Tunísia e no Egito, as famílias de Abu Salim se tornavam essenciais para a revolta na Líbia. Ansioso para pôr um fim aos protestos crescentes, em 15 de fevereiro, Gaddafi prendeu o advogado das famílias, Fatih Terbil, que perderam um irmão e outros 2 parentes no massacre. Tinham 22 ou 23 seguranças. Chegaram em 6 carros. Disseram, venham com a gente. Antes de partirem, revistaram a casa, pegaram meu laptop, meu celular e documentos particulares. E me levaram à sede da Segurança Nacional. A notícia da prisão de Fatih Terbil se espalhou. As famílias de Abu Salim reagiram com ímpeto, reunindo-se em frente a este prédio, a sede de Segurança Nacional. Eles queriam que o advogado fosse solto. Permitiram a entrada de uma delegação para encontrar o braço direito de Gaddafi em Benghazi, o cunhado dele, Abdallah al-Senussi. Ele disse, se saírem para protestar, mesmo que pacificamente, com as mãos para trás, atiraremos em vocês. Serão no mínimo presos. Ele foi firme. Foi horrível o jeito que falou conosco. Não ia negociar. Ele disse, eu falei, esta é a lei. Em frente ao prédio da Segurança Nacional, a multidão crescia. A notícia se espalhou e centenas de pessoas saíram às ruas de Benghazi. Agora eles clamavam pela queda do regime. Os ativistas do Facebook viram que sua raiva era compartilhada pela cidade toda. A resposta foi incrível. Jovens, pobres, advogados, professores, médicos, não era apenas parte da sociedade, era todo mundo. Foi extraordinário. A raiva crescia em toda a Líbia. Em 17 de fevereiro, uma grande multidão se reuniu nesta praça na cidade portuária de Tobruk. Seu foco era um monumento em honra aos livros verdes de Gaddafi, que detalhavam sua filosofia política bizarra. Os ativistas aprenderam com o Egito e a Tunísia que, para a revolução ter sucesso, teriam que fazer com que os outros países soubessem o que estava acontecendo. Um jovem engenheiro químico, Tawfik Othman, agiu. Eu tentei. Eu peguei o celular e fiquei filmando.
Então pensou, preciso gravar este momento? Isso. Eu pensei que seria um momento realmente importante. No dia seguinte, a internet foi desligada na Líbia. Gaddafi tinha percebido que, no mundo da internet, os líbios tinham uma ferramenta poderosa. Mas o vídeo crucial de Tawfik tinha chegado ao resto do mundo. 2 horas após eu subir o vídeo, minha irmã mais nova me ligou e disse que a queda dos livros verdes estava sendo transmitida pela Al Jazeera. No mundo todo, as pessoas viam que a Primavera Árabe não havia parado no Egito. Em Benghazi, o protesto virou uma guerra de rua. Homens de capacete amarelo, supostamente a mando de Gaddafi, foram às ruas atacar os protestantes desarmados. Com a internet fora do ar, ficou mais difícil enviar fotos da Líbia. Mas, graças à tecnologia antiga, ainda era possível. Nos dias seguintes, os líbios vieram à fronteira egípcia com todo tipo de carro e táxis velhos, com cartões de memória que distribuíam a amigos e seguidores, que então as enviavam do Egito. Em 19 de fevereiro, uma marcha fúnebre para aqueles que haviam morrido no conflito passou na frente da Katiba, uma instalação militar em Benghazi, sede do poder de Gaddafi. Fomos pela rua Jamal. Sabíamos que quando nos aproximássemos da base militar, algo aconteceria. Porque todo jovem de Benghazi estava nessa marcha fúnebre. Conforme a marcha fúnebre chegava perto da Katiba, começaram a tirar dos telhados. Os atiradores miravam em pessoas ativas na revolta. Sabiam em quem atirar. Eram atiradores profissionais, não eram amadores. Não eram pessoas comuns com armas. O ataque do regime contra o funeral seria decisivo. Diante da ordem de atirar nos manifestantes, membros do exército e polícia local mudaram de lado e se juntaram aos manifestantes contra as forças de Gaddafi. O objetivo dos rebeldes era tomar Katiba. Em algumas horas, os manifestantes derrubaram os portões e o governo de Gaddafi, em Benghazi, chegava ao fim. O governo de Gaddafi no leste da Líbia havia acabado. Mas, diferente de Ben Ali, na Tunísia, e Mubarak, no Egito, ele se recusou a partir em paz. Ele jurou que se vingaria. Como Mubarak no Egito, o Ocidente estava de olho em Gaddafi. Queriam seu petróleo e conhecimento sobre a Al-Qaeda. Mas o triunfo da democracia na Tunísia e no Egito ensinou aos líderes dos Estados Unidos e Europa que poderia ser um erro manter a antiga amizade. Protestos estavam surgindo em outros países árabes. Marrocos, Argélia, Jordânia, Iêmen e no pequeno país insular, o Bahrein, no Golfo Pérsico. A população, de maioria xiita, há muito guardava rancor da liderança corrupta e sunita no Bahrein. Os xiitas eram discriminados e a alegação do país de ser democrata era uma farsa. Situada entre o reino sunita da Arábia Saudita e a República Volátil Islâmica Xiita do Irã, o Bahrein era fundamental para a estabilidade da região. Servia como posto estratégico dos Estados Unidos, abrigando sua 5ª frota. Manifestações aqui iriam repercutir muito além da ilha.
Inspirado pelas revoltas na Tunísia e no Egito, um jovem ativista xiita, Ali Abdulhadi Musheima, usou o Facebook para organizar um protesto em Bahrein. Em 14 de fevereiro, ele e milhares de bahreinistas foram às ruas exigir reformas da família governante ao califa e seu chefe, o rei Hamad. Mais tarde, naquele dia, policiais armados aguardavam Ali em sua casa. Eu ouvi gritos e tiros. Vim correndo e vi Ali no final da rua, no chão. Não entendi por que ele estava ali. Comecei a gritar, volte, volte. Ele levantou e correu na minha direção. Ele corria meio estranho, como alguém doente e com dificuldade. Não entendia por quê. Ele entrou, eu fechei a porta e ele caiu assim e começou a vomitar sangue. Horas depois, a notícia da morte de Ali Musheima havia se espalhado pela ilha. No dia seguinte, mais de 10 mil bahreinistas descontentes saíram às ruas. Naquela noite, o rei Hamad fez um raro discurso na televisão. Ele expressou tristeza pela morte de Ali e outro manifestante e prometeu diálogo. واليوم وكانت هناك للأسف وفاة لاثنين من أبنائنا الأعزاء وعليه نتقدم بتعازينا الحارة. Mas seu discurso não aplacou os bahreinistas irados, que levaram a manifestação ao coração da capital. Os manifestantes procuravam seu equivalente à Praça Tahrir, no Cairo, e vieram até este lugar conhecido como Rotatória Pérola. Professores, advogados, anciões religiosos, homens, mulheres e crianças armaram barracas aqui e juraram não sair até fazerem o que pediam. O ativista dos direitos humanos, Nabil Rajab, viu que algo único estava acontecendo. O governo viu xiitas e sunitas unidos, exigindo democracia e respeito pelos direitos humanos. E isso era muito assustador para eles. A dinastia Al-Khalifa havia prosperado colocando um lado da população contra o outro. Mas em todo o mundo árabe, jovens deixavam de lado diferenças religiosas na esperança da liberdade política e direitos civis. Dois dias depois, forças policiais do governo se posicionaram na ponte em frente à rotatória. O que se seguiu foi gravado em celulares dos manifestantes. As pessoas dormiam de manhã cedo e, de repente, eram atacadas. As barracas foram queimadas e as pessoas morreram. Homens e mulheres corriam para lá e para cá. Virou um conflito fatal. E os feridos foram trazidos para cá, o principal hospital de Bahrein. No estacionamento, uma multidão protestava, alguns com megafones, para incitar a multidão a clamar pela saída da família Al-Khalifa. Lá dentro, a equipe médica ficou chocada com a natureza dos ferimentos, que incluíam tiros na cabeça. Indignada,
a equipe médica se juntou aos protestantes e a polícia começou a ver o hospital como um foco de atividade antigoverno. Mas a repressão não parou o protesto. Expulsos da rotatória, os manifestantes foram às ruas. Alguém filmava, sem saber que as forças policiais estavam à espreita. As imagens foram colocadas no YouTube e espalhadas pelo mundo. A camisa suja de sangue de um homem virou símbolo do terror que havia começado. Como chamou a atenção internacional, o governo suspendeu a ofensiva e a proibição de manifestações. Mas a concessão veio tarde demais. Muitos protestantes xiitas não ficariam satisfeitos enquanto a odiada dinastia Al-Khalifa estivesse no poder. Hostilidades antigas entre sunitas e xiitas recomeçaram. A desordem nas ruas foi reprimida impiedosamente. O caos que se seguiu foi a desculpa que o regime precisava para reprimir a revolta de uma vez por todas. Alegando que a agitação era fomentada pelo governo xiita do Irã, Bahrein contou com o apoio da Arábia Saudita sunita. Em 14 de março, as tropas sauditas atravessaram a fronteira e no dia seguinte, Bahrein declarou lei marcial. Em 18 de março, as tropas incendiaram o centro da rotatória Pérola e atiraram nos manifestantes que fugiam. A repressão com apoio saudita não podia ter vindo em pior hora para os governos ocidentais, que mal conseguiam se posicionar com as constantes mudanças de cenário da Primavera Árabe. Na Líbia, o tempo dos manifestantes estava acabando à medida que as forças do coronel Gaddafi avançavam sobre territórios rebeldes. Os governos ocidentais discutiam uma intervenção. Em 17 de março, uma resolução da ONU autorizou o uso de forças militares contra o coronel Gaddafi na Líbia. Mas, em Bahrein, o interesse estratégico e o preço do petróleo falaram mais alto. Enquanto o regime bahreinita eliminava o que restava dos pedidos de democracia do povo, os Estados Unidos e Europa evitaram intervir na questão. Fazia 3 meses que a morte do jovem vendedor de frutas na Tunísia havia inspirado a revolta no mundo árabe. A Tunísia e o Egito haviam derrubado ditadores. A Líbia estava em guerra civil. E no Iêmen, os protestos ameaçavam o governo de 30 anos do presidente Saleh. Mas um país parecia imune à agitação: a Síria. O regime rígido da Síria, situada após a fronteira atrás de mim, estava sob o comando de ferro da família Assad por mais de 40 anos. Na Síria, o controle do exército, força policial e as leis de emergência impossibilitavam uma oposição política. Os jornalistas foram banidos da Síria. Então, eu fui a Beirute.
A 2 horas de carro de Damasco, a cidade se tornara um porto seguro para dissidentes sírios que fugiam pela fronteira. Fui encontrar o exilado sírio e ativista virtual Rami Nakli. Oi, Rami, muito prazer. 2 anos antes, ele criou uma página no Facebook para combater o regime. Para disfarçar sua identidade, ele usou um composto de fotos de rostos para criar um homem sírio chamado Malat al-Muran. Naquele ano, ele foi avisado que as autoridades o seguiam. Então fugiu para Beirute, onde abriu uma rede para ajudar manifestantes da Síria a enviar suas mensagens. Nós pensávamos, ainda temos que trabalhar 20 anos para ver mudanças aqui na Síria. Nós estávamos nos preparando para uma guerra de longo prazo. O problema é que não tínhamos esperança. Até nós, ativistas políticos e de direitos humanos, pensávamos que não havia solução. Não teria jeito, só escuridão. Não havia luz no fim do túnel. O presidente Bashar al-Assad vinha de uma dinastia com a má reputação de repressão política. Seu pai, Hafez al-Assad, foi responsável pelo massacre de mais de 10 mil pessoas na cidade de Hama, em 1982. Quando Bashar assumiu, parecia ser reformista. Ele tomou medidas para liberalizar a economia e abrir um diálogo político com o Ocidente. E trouxe a internet. Cerca de 20% da população já tinha acesso à internet, mas, diferente de outros ditadores árabes, Assad entendia o seu poder e bloqueou o Facebook e o YouTube. A batalha pelo controle da Síria não seria somente nas ruas, mas também no mundo virtual. Qualquer pessoa a utilizar uma lan house na Síria deveria portar passaporte e identidade. As buscas online eram monitoradas. O país estava sob a mão de ferro da Segurança Nacional. Eu tinha certeza que o regime sádico responderia com técnicas sádicas se alguém se rebelasse. Em fevereiro, enquanto outros países árabes se rebelavam, não havia sinal de que o turbilhão revolucionário chegaria a Damasco. Assad declarou com confiança que a revolta árabe nunca alcançaria seu país. Em fevereiro, ele desbloqueou o Facebook. Mas o que parecia ser um gesto generoso foi tido por muitos como uma tática. O site agora poderia ser usado para obter informações sobre seus oponentes. Pessoas nos aconselharam a filtrar o monitoramento, o que significa vigilância de qualquer um que fosse suspeito de estar envolvido em ativismo político ou ter comunicação com alguém da oposição no exterior. A estratégia falhou. Eu diria que foi o pior erro do governo sírio. Eles cometeram um erro, liberaram o Facebook e, em vez de centenas aderirem, foram milhares e milhares de pessoas que fizeram isso. Foi uma plataforma para discussão nacional. Com o desbloqueio do Facebook, a internet borbulhava com chats secretos sobre revolução e revolta. Então, aconteceu algo que despertou uma raiva profunda no povo sírio. No início de março, um grupo de adolescentes foi preso no sul da Síria, na cidade de Deraa. Eles foram pegos pichando as paredes da escola. Mas o que enfureceu as autoridades foram as palavras pichadas. O grafite virou o slogan das revoluções árabes. O povo quer que o regime caia. Não se soube das crianças por 10 dias. Tudo bem. O dissidente sírio, Omar Edilbi, estava em Damasco quando as crianças desapareceram. Ele e outros dedicados oponentes ao regime organizaram uma manifestação.
Eu tinha muita vontade de protestar, mas o medo me travava. Quando saímos às ruas, fomos prontos para não voltar. Ou era morte ou prisão por tempo indeterminado. Foi bem assim. Lembro que abracei meu filho com muito amor, pois talvez nunca voltasse a vê-lo. No dia do protesto, Omar e um pequeno grupo de ativistas marcharam abertamente pelas ruas de Damasco, abrindo caminho entre espectadores perplexos. Um dos slogans que bradávamos era para libertarem as crianças em Deraa. As pessoas na rua responderam a isso com emoção. Sinceramente, o povo sírio mal deu atenção aos pedidos de liberdade, democracia e mudança pacífica de governo. O que comoveu foi a história das crianças presas. Ao saber que as crianças da escola tinham sido torturadas pelas autoridades, os cidadãos de Deraa começaram a rebelião. A Síria se juntou à Primavera Árabe. Nos dias seguintes, 3.000 foram às ruas. As autoridades isolaram a cidade e mandaram policiais à paisana contra a multidão. Muitos manifestantes apanharam e foram presos, mas não desanimaram. No quinto dia, a polícia enviou uma mensagem clara de que não haveria tolerância para revoltas na Síria. Abriram fogo e mataram 5 pessoas. Furiosos com a resposta, o povo agora queria mais do que a liberação das crianças. O povo queria derrubar o regime. Desde o começo, pensamos em como falar ao mundo. Pensamos em muitos meios. O YouTube era a escolha mais óbvia por ser um site popular de vídeo que espalha algo pelo mundo em minutos. No início, precisávamos usar um método de fácil acesso que não atraísse a atenção da polícia, que foi o celular. Agora, com o gênio fora da garrafa, o protesto se espalhou rapidamente pelas cidades de Banias, Latakia, Homs e Hama. A operação virtual de Rami foi essencial, distribuindo os vídeos gravados a agências de notícia do mundo todo. Esse foi o último vídeo que nós recebemos e usamos. O primeiro assassinato na cidade de Hama. Então alguém morreu? Em Hama. Isso. Então, nesse vídeo, algumas pessoas estão tentando salvar a vida do homem e pelo menos 2 pessoas gravaram isso. E depois saíram correndo. Isso. O mais importante para eles é pegar isso e colocar imediatamente no YouTube para as pessoas verem. Para verem o que acontece aqui o quanto antes. Sabe, eu achei que estaria preparada para isso, porque estamos falando dos protestos há muito tempo. Mas é inacreditável. São os últimos momentos da vida de alguém e isso é bem chocante. O regime justificou a repressão, insistindo em pôr a culpa em terroristas islâmicos. Mas celulares permitiram que os homens na rua falassem diretamente ao mundo, desmentindo a alegação.
Disseram que foram terroristas e que queremos República Islâmica aqui. É uma mentira. Uma grande mentira. Centenas de pessoas nas ruas dizendo que elas só querem liberdade, querem direitos, querem justiça na Síria. Em 16 de abril, Assad falou ao seu gabinete. طالما نتحدث عن المرحلة التي نمر بها الآن فأنا أقول بأن الدماء التي هدرت في سوريا آلمتنا جميعا آلمت قلب كل سوري كل مواطن سوري Então, em 25 de abril, o regime mostrou a verdadeira face. Enviaram tanques às cidades de Deraa, Homs e Banias para esmagar a revolta. As imagens enviadas por Rami e Omar de Beirute foram vistas no mundo todo, causando indignação. Mas os líderes ocidentais não estavam dispostos a se envolver em outro conflito árabe. As autoridades sírias tomaram medidas para impedir que mais imagens da revolta alcançassem o resto do mundo. Eles prendiam qualquer um filmando com um celular e posicionaram equipes de vigilância e atiradores em telhados. Em resposta, os ativistas usaram técnicas mais sofisticadas. Evitaram o perigo de usar gravações de celulares usando o Skype para transmitir mensagens ao vivo. Estão ligando agora? Eu estou ligando para ele. É o nosso amigo de Banias. A imagem é do laptop dele. Então ele provavelmente está em casa. Não, ele está num telhado. Lugar. Tipo, ele aqui e atiradores no outro telhado. Ele faz assim, esconde a cabeça, mostrando apenas o laptop dele. Ele está abaixado, levantando o laptop sobre a cabeça. É só para ver o que está acontecendo, tá? Ele está se arriscando muito com isso. Toda sexta-feira havia guerra nas ruas da Síria. Em meados de maio, estima-se que o número de mortos pelas forças policiais tenha chegado a 1.000 pessoas. À medida que mais e mais pessoas morriam ou eram presas por filmar, os ativistas fora do país criaram modos de contrabandear aparelhos de filmagem. Conseguimos arranjar câmeras engenhosas que podiam ser escondidas num bolso, manga ou botão. E os ativistas internos da Síria criaram seus próprios métodos de esconder os celulares em objetos comuns para continuar filmando o que acontecia nas ruas. O regime respondeu desligando a internet em partes rebeldes do país. Mas a operação virtual de Rami cumprira seu propósito. Exilados sírios no mundo todo se juntaram em apoio à revolta, fornecendo telefones por satélite aos dissidentes. Esses telefones não são baratos. Eles custam 3.000 euros e foram fornecidos por exilados sírios com boas condições que queriam garantir que as mensagens continuassem saindo da Síria. Telefones assim são muito difíceis de rastrear e também permitem ao usuário desviar o sinal para a internet em dias importantes, como, por exemplo, a sexta-feira. Se filmar um protesto com um desses, você pode colocar direto na internet. Uma guerra virtual em grande escala irrompeu entre os ativistas e o regime Assad. Sabemos que o regime tinha uma boa equipe de hackers, especialistas em internet e em hackear armas eletrônicas. A polícia síria começou a hackear os sites e páginas do Facebook dos ativistas. Enviaram ameaças de morte e alteraram os sites deles para que o mundo acreditasse que eram espiões israelitas. Isso é uma notificação que um site perigoso quer se conectar. Isso. Há um ataque ao meu computador.
Mas graças a Deus, meu sistema de segurança conseguiu bloquear o ataque. Mas acontece que... E isso agora não eu preciso... acontecia antes? Não, então o governo está ficando mais sofisticado. Isso, exatamente. Isso aí. Você não teme que em algum momento vão conseguir transpor seu sistema de segurança? Nós achamos que somos mais avançados na segurança do que os hackers deles, entendeu? É mesmo? É o que esperamos. Mas apesar da confiança de Rami, o regime se aproximava dele. No final de julho, o governo enviou tanques a Hama, a fortaleza islâmica tradicional no centro da oposição à dinastia Assad. 3 semanas depois, Rami e Omar receberam ameaças de morte de dentro da Síria. Rami foi embora de Beirute. No final do verão, a máquina mortífera de Assad parecia invencível. E apesar da condenação internacional, o regime sírio continuava agindo com impunidade. A perspectiva sombria na Síria não deve ofuscar a mudança extraordinária que aconteceu no mundo árabe em 2011. O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak foi a julgamento. Os militares detêm o poder lá e as pessoas estão frustradas com o ritmo da reforma. Mas tanto o Egito quanto a Tunísia planejam fazer as primeiras eleições livres antes do fim do ano. O tal aconteceu na Líbia. Em 21 de agosto, surgiu a notícia de que forças rebeldes haviam tomado Trípoli, derrubando o coronel Gaddafi do poder. Agora, Trípoli está na mesma euforia que testemunhei em Benghazi após a sua libertação. A atmosfera em Benghazi é incrível desde a Revolução. Toda noite as pessoas se reúnem aqui, ouvem discursos, falam livremente. Para muitos é a primeira vez na vida que conseguem realmente se expressar. Nada disso era possível quando Gaddafi estava no poder. Mas na Líbia livre, eles estão aproveitando. Somente na Líbia, a Primavera Árabe levou a uma verdadeira revolução. Um novo país deve ser construído das cinzas do governo nefasto de Gaddafi. Ninguém se ilude sobre as dificuldades de tal tarefa. E no mundo árabe, a geração que derrubou 3 déspotas está prestes a descobrir se a mesma tecnologia que os ajudou a romper com o passado pode ser usada para um futuro melhor. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.